Você viu? Hoje as cripto tão bombando. Onde? Macarena, dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Conversa Aberta, o programa que foi feito para você, pessoa física que está na sua casa, ter a oportunidade de conversar com empresas e com executivos de empresas que têm o capital aberto na bolsa aqui e, obviamente, tirar suas dúvidas, mandar suas perguntas. E eu sempre costumo dizer no começo dos programas, acho que isso aqui é muito legal porque essa experiência e estar perto das empresas é algo muito importante quando se decide investir. E aqui na Genial a gente sempre preza por cada vez mais informação. Então aproveite esse momento, converse com a gente, mande suas perguntas. E hoje eu estou aqui com o Marcelo Dubé, representando o CFO da empresa, né, e também RI. Marcelo, obrigado por estar aqui. Uma alegria ter você. A gente estava conversando até em off aqui, que é super, super bom ter os executivos perto da gente. Para a gente tirar as dúvidas, para você explicar também um pouquinho sobre como anda a empresa, os próximos passos, o que a gente pode esperar para o futuro. Então, obrigado por estar aqui, é uma alegria. O prazer é meu, muito legal poder conversar com vocês, né, com o pessoal que está acompanhando essa live aqui da Genial, muito bacana. A MordoB, só para dar uma pincelada geral, é uma empresa líder no segmento residencial no Nordeste, né, de incorporação e construção, fez IPO no começo de 2020, logo antes da pandemia, e tem entregado muito resultado, né, a gente já lançou mais de 30 projetos, né, desde o IPO, vendas vem num sentido muito positivo, né, muito resiliente, então a gente está aberto aqui para bater um papo e falar todas as dúvidas que vocês tiverem. Show de bola. Queria deixar claro aqui para o pessoal que vocês podem mandar pergunta no chat, eu vou trazendo ao longo do programa aqui para o Marcelo, e eu acho que, Marcelo, já queria lançar uma pergunta para você, e mandaram para a gente, inclusive. Um dos diferenciais da MordoB é a construção no regime de condomínio, eles falaram. Como que esse regime funciona e qual que é a vantagem se comparado a uma incorporação tradicional? Ótima pergunta. O regime de condomínio, ele é nada mais do que o produto final é exatamente igual, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de um prédio residencial, tá? É um prédio residencial que vai ser construído, em vez de você captar dinheiro no banco, né, para fazer a obra, você vai formar um grupo de clientes, e esse grupo de clientes vai fundiar, né, vai financiar a obra ao longo do período de construção. E a construtora, no caso aqui, a MordoB, ela é contratada, né, pelo condomínio, então forma-se um condomínio obra, então, da mesma forma que a gente tem um condomínio que gerencia o nosso prédio quando a gente mora, esse condomínio obra, ele gerencia a obra durante o período, né, de construção, e ele faz a gente, então, a MordoB é contratada como operadora desse condomínio, é a construtora, né, durante o período de obra, e ganha FIIs, ganha comissões para poder entregar essa obra ao longo do tempo. Isso é um modelo de construção que dá zero exposição de caixa, né, para a empresa. Então, a gente tem todo o fluxo casado com as parcelas que o cliente assume, né, ao longo da obra. A empresa, então, já é pré-determinado no plano de pagamento todos os FIIs que são incluídos, né, da construtora, e o benefício para o cliente qual que é, né? Ele vai pagar uma parcela maior ao longo do período de obra. A obra, ela estende normalmente um pouco a mais do que uma obra em incorporação tradicional, porém a gente oferece para o cliente um preço de custo, né? Então a gente abre para o cliente, né, basicamente ali no mês a mês em assembleias, todos os custos que foram incorridos ao longo da obra, mais os FIIs. Então ele paga preço de custo mais as comissões da MordoB. Então, isso normalmente sai mais barato do que fazer incorporação tradicional. Esse é o benefício para o cliente, por um lado, e para a MordoB o benefício é não ter exposição de caixa, não ter aumento de linhas de crédito em bancos, não ter necessidade de captação, e uma margem, também uma margem maior. Normalmente você tem apenas uma alocação de G&A, né, nesse tipo de produto, então isso tem uma rentabilidade muito alta, uma TIR muito forte para a companhia. Show de bola. Uma outra pergunta, enfim, vai ter um pouco a ver, mas o pessoal falou assim, mesmo sofrendo com a crise, vocês resistiram bastante, né? Crise dos distratos de 2015 e 2016, vocês sofreram bastante, vocês resistiram e hoje são a maior incorporadora do Nordeste, com market share em algumas praças mais de 20%. Como que vocês enxergam a volta da competição na região
E se você enxerga que essa competição vai voltar mais forte, como você espera enfrentar esses novos entrantes? Olha, na verdade a gente não tem visto, a gente já está listado há mais de 2 anos, né? E a verdade é que a MordoB vem continuando nessa posição, né? Ela realmente passou o período da crise, conseguiu navegar bem nesse período de crise e se fortaleceu muito com o IPO. E com a volta forte nos mercados simultaneamente, né, empresa capitalizada, com bom land bank, hoje a gente tem 7 bi meio de land bank, né, que é, assim, um paralelo disso só se vê em São Paulo. Eu vejo com bastante dificuldade novos entrantes, assim, a informação que a gente tem, né, de acompanhar o mercado é que os players nacionais não têm interesse, players de São Paulo, do Sudeste, não têm interesse de voltar para o Nordeste, né, e até porque seria algo bastante complicado, né, você tem que abrir escritório, tem engenharia própria no local, conhecer o mercado, e os players locais, né, a gente tem players locais competindo com a gente, porém, são locais em cada uma das capitais que a gente está, né, hoje a gente está em 5 capitais operando, vai entrar em mais 2, né, tem escritórios nesses lugares há muitos anos, então a competição ela vai continuar na nossa visão, pontual, por exemplo, temos ali 2, 3 players em Fortaleza, em Salvador, em Recife, que são as maiores capitais, porém de maneira gerenciável, né? A gente consegue ter mercado e manter essa liderança, mesmo com esses competidores locais. Boa. Eu queria até fazer uma pergunta. Falando um pouco dessa competição, né? Eu sei que você já trouxe alguns pontos, mas o que você poderia citar até pra gente, e até pro público, né, que está assistindo, um pouco de o que você olha de vantagem competitiva da MordoB frente a esses outros concorrentes que, enfim, por alguma razão possam querer voltar a atuar na região? O que você vê de vantagem competitiva, assim, que pelo menos blinde de certa forma? Sim, a principal vantagem é nosso histórico na região, né? Acho que a gente tem quase 40 anos de MordoB presente na região, então existe um certo status até do cliente falar que está comprando um MordoB, né? Ele quando compra é um motivo de orgulho, né? A gente fala isso com bastante humildade, mas é um motivo de orgulho para o cliente comprar um empreendimento nosso, um apartamento nosso. Então, isso, né, com a volta dos lançamentos pós o IPO da companhia, vem gerando um ciclo virtuoso para nós, né? Então, até os próprios terrenos vêm aparecendo com bastante fluidez, né? Uhum. E assim, a gente tem, então, esse cliente cativo, a gente tem uma versatilidade muito grande de produto, esse é outro diferencial. Então, a MordoB, ela vai desde o produto de entrada, pós Minha Casa Minha Vida, né, o classe média ali, até o alto luxo, né, alto luxo, e também temos a segunda residência. Então, essa gama de produtos também nos fortalece. A gente está em capitais, né, está com produtos para classe média, está com produtos de classe alta, beira-mar, etc., e está com segunda residência em praias, como Praia dos Carneiros, que a gente lançou no começo do ano e vendeu tudo, né, em um mês, na praia de Muro Alto. Vamos ter outras novidades aí em praias ao longo dos próximos períodos. Então, acho que essa versatilidade, esse histórico, né, essa reputação, essa qualidade, isso traz aí um diferencial muito grande para a continuidade do produto e da desempenho de vendas. Você falou muito da parte do Minha Casa Minha Vida. Existe a possibilidade de voltar a atuar agora, né, Casa Verde e Amarela, por meio de uma outra marca? Ou essa possibilidade não existe? Não, essa é uma... A gente realmente atuou, né, por 10 anos nesse segmento, no passado. Tivemos uma parceria com a MRV, inclusive, né, para a região. Essa linha de negócio foi descontinuada. No nosso plano de negócios hoje, o foco realmente é a classe média, e mais ainda média alta e alto padrão em segunda residência, né? Então, a gente está bem dividido nessa versatilidade, e o Casa Verde e Amarela hoje não é parte da nossa estratégia. Boa. Vou fazer uma pergunta agora, um pouco mais relacionada ao INCC. Falaram assim, em relação ao INCC, qual o tamanho da cesta de inflação da MordoB? E qual a expectativa de margem para os empreendimentos da Moura? Legal, boa pergunta. INCC, a gente, obviamente, que o INCC ele vem numa escalada forte, né? Todo mundo vem sofrendo e acompanhando de perto isso. Com a gente também, a gente vem olhando de muito próximo. Na nossa cesta, vale mencionar uma coisa importante.
existe em toda a construção existe um componente grande que é a mão de obra, né? E na nossa região o desemprego ainda pesa bastante na questão das negociações, né, com contratações, etc. A gente tem uma abundância de matéria de trabalho, né, para essa frente, então isso nos ajuda a manter um certo controle de custos de mão de obra, que talvez comparado com o São Paulo, por exemplo, tem uma certa vantagem nisso. Nos materiais é muito parecido com o mercado de São Paulo, a gente fez algumas estratégias de compra antecipada, acho que a gente tinha posição muito boa de caixa nas obras, né, tem uma posição muito boa de caixa, e conseguiu fazer algumas compras antecipadas de material para poder segurar. Então, em resumo, nosso INCC vem andando dentro do previsto, muito próximo do INCC nacional. Então, às vezes até abaixo. Então, isso vem colaborando bastante com nossas margens. Com relação às margens do produto, que você perguntou na sequência, a gente tem os dois produtos, né? Como você falou no começo, a gente tem a incorporação tradicional e tem o condomínio. Então, o condomínio ele traz margem mais alta, ele vai navegar ali entre 50% e 60% de margem, tá? Porque basicamente são comissões que a gente retira das construções. Já a incorporação roda numa faixa de 30% de margem, tá? E aí a gente tem o estoque mais antigo da companhia, que é de um período do pré-IPO, que isso roda num estoque, num percentual mais baixo de margem, mas ele está já quase no final, quase não compõe mais com a nossa cesta de margem, mas ele roda numa margem bem mais baixa. Pô, uma pergunta da audiência aqui, o Ricardo, ele perguntou assim, você acha que o mercado no Nordeste está desaquecendo? Na minha percepção, Salvador continua num ritmo forte, mas as outras capitais parecem estar esfriando a velocidade de vendas. E por aí? Não, a gente não vê isso. Acho que se a gente olha aqui, os nossos números mostram bastante sobre isso, né? A gente tem uma velocidade de vendas, o VSO anual aí acima de 55%, é um número super relevante, tá? O que pesa um pouco no trimestral, às vezes, você ter lançamentos pontuais, como a gente está em 5 cidades ao mesmo tempo, então você faz um lançamento em determinado mês, a venda acelera naquela praça, porém a outra praça que ficou sem o lançamento, trabalha só com estoque mais antigo, anda num ritmo mais vagaroso, vamos dizer assim, de vendas. Mas todos os lançamentos que a gente vem fazendo tendo uma aceitação muito boa, né? Basicamente desde o IPO, se você olha os números trimestralmente, a gente ficou acima de 300 milhões no patamar de vendas praticamente todos os trimestres, né? Que é um negócio realmente bem difícil de ter, dado o tamanho do mercado que a gente está, tá? Então, a gente não vê isso. Salvador realmente respondeu super bem os lançamentos que a gente fez agora esse ano, mas também foi assim com Recife, também foi assim com Fortaleza, Maceió e Natal, tá? Mais uma do Ricardo aqui, aproveitar que ele tá mandando várias. Ele falou assim, há alguma preocupação com o potencial aumento dos distratos? Há segurança jurídica relativa a essa nova legislação dos distratos? Porque ele falou que no Brasil até o passado é incerto e tudo pode sair do controle. Bom, com relação a distratos, assim, a gente está num momento, e vale frisar isso, o Morro do B está num ciclo de lançamentos de construção, né, não no ciclo de entregas, né? A gente está tendo agora 2 entregas pontuais, né, de obras lá de trás, né, antes do IPO, e a gente não está tendo, assim, os números mostram isso, a gente está com um percentual de distrato de 7% das vendas, né, que é bem controlado, até abaixo da média das empresas listadas, bem abaixo até, e vamos ter que lidar com essa conversa, eventualmente, de final de 2023, 24 e 25, onde a gente realmente espera que essa travessia que a gente está passando agora, de crise, de inflação, juros altos, etc., já tenha sido superada, né? E a gente possa ter um ciclo de entregas mais tranquilo, vamos dizer assim. Então, a gente não é uma empresa que tem agora uma tonelada de apartamentos para chegar no mercado para fazer repasse. Pelo contrário, a gente está no momento de vender em lançamentos, né? Então, isso mostra, também nos dá tranquilidade com relação a esse ciclo para distratos. E com relação à lei, acho que a gente tem que confiar nas instituições, né? Eu concordo, assim, esse dito sobre o Brasil é interessante, né, que até o passado é incerto, mas aí não cabe a mim entrar aqui no mérito se a lei, né, tem segurança. Até agora teve, tá? A gente não teve nenhum problema, todos os tratos que a gente rodou perante a nova lei rodaram super bem, tá tudo dentro do esperado. Boa.
Queria trazer uma pergunta que aí é visando um pouco mais essa questão no futuro, né? Falava assim, ó, depois do IPO a companhia ganhou um novo tamanho que não via há anos. Primeira pergunta, né? Qual que é o tamanho que o investidor pode esperar da Moura do B no médio prazo? E se vocês pretendem continuar aumentando essas quantidades de lançamento ou se pretendem em algum momento estabilizar isso? Não, legal, é uma pergunta ótima. Nós, quando fizemos o IPO, né, quando conversamos com a comunidade de investidores, desde então, a gente sempre mirou num tamanho de companhia, a princípio, de 1,5 bi de reais de VGV por ano. Depois a gente sempre falou assim, olha, a gente pode chegar a uma capacidade instalada de 2.200 e ficar nesse intervalo entre 1,5 bi e 2.200, a depender do mercado, da aceitação, né, do ritmo de macroeconomia, etc., inflação, né, e assim por diante, taxa de juros. Então, agora, a gente está no momento que a gente já lançou mais de 900 milhões no primeiro semestre, né, foi um semestre super forte, vendeu mais de 700 milhões, e tem capacidade para continuar lançando, sim, no segundo semestre, até superar o que lançou no primeiro, temos capacidade para isso, temos produto, temos land bank, estamos preparados para isso. Vamos fazer isso? Provavelmente não, né? O mercado mostra que é necessário ter cautela, é necessário ter atenção com relação ao aumento de custos, com relação ao aumento de taxa de juros, né, restrições a crédito, eventualmente, mas vamos lançar, sim, com relevância, vamos ter bons números, né, não sei, provavelmente não chegaremos ao topo que a gente falou nesse ano, mas vamos ultrapassar o que a gente falou para o mercado ao longo do IPO, a gente vai cumprir o que a gente vinha falando de tamanho de empresa. Então, acho que... E no futuro, né, para o ano que vem, os outros anos, a tendência é manter esse tamanho, sim, não dar o passo maior do que isso, né, querer crescer mais que isso. Acho que esse tamanho entre 1,5 bi e 2.200 é um tamanho que a empresa deve rodar aí na sua perenidade. Boa. Pode trazer mais uma, Rodrigo? Vou te trazer mais uma aqui do chat. Marcelo, pode? Marcelo, desculpa, eu li Rodrigo aqui porque é o nome do cara. Outra pergunta, a Kelly falou o seguinte, nesse segundo trimestre vocês lançaram só em incorporação tradicional. A gente deve ver margens mais baixas já no segundo tri por esse motivo? E aí uma outra pergunta da Kelly também é, vocês vão acelerar acelerar condomínio nos próximos tris? Olha, a questão da margem, né, ela realmente, no longo prazo, a gente também sempre comenta que a incorporação, ela vai ser dominante no modelo de negócio. A incorporação tende a ter 2/3, né, do VGV e 1/3 no condomínio. Por quê? Porque o condomínio, ele demanda um pagamento durante a obra, como eu disse, e o cliente precisa ter caixa, né, para pagar durante a obra. Então, é um mercado de nicho, você não pode alavancar a empresa, fazer um crescimento forte da empresa só no condomínio. Então, e é isso, com o tempo, a margem da incorporação é mais baixa, na média você vai trazer um pouquinho para baixo do que estava agora, né? Recentemente a gente bateu 40% de margem, realmente foi influenciada bastante pelos condomínios. Se a gente vai colocar isso agora no semestre, mais condomínios para compensar, não, a gente vai seguir o plano, né, de acordo com o equilíbrio que a gente tem que buscar, que é o crescimento via incorporação, com o condomínio mantendo ali o seu nicho de 1/3 do VGV, dentro desse valor de entre 1,5 bi a 2.200 de tamanho de companhia. Boa. Vou fazer mais uma. O Petroganho falou assim, não é engraçado. Petroganho falou o seguinte, qual que é o valor do metro quadrado do apartamento novo nos mercados que a Moura do B atua? E ele perguntou também se o valor do metro quadrado tem acompanhado esses custos de construção ou até superado. Então, vamos lá. De novo, né? A versatilidade é muito alta, né? A gente tem vários tipos de produto. Então, o nosso metro quadrado, você vai ter produtos aqui desde R$ 6.500, né, de entrada ali, um produto mais de entrada, até 14, 15 mil reais, tá? De metro quadrado, dependendo do tipo de produto, né, tamanho, localização, né, e padrão. Mas sim, eu acho que a principal resposta, né, com relação ao aumento dos custos e do INCC, se a gente tem conseguido ter ganho de preço, né, no lançamento, a gente tem lançado produtos que, se comparado, o mesmo tipo de produto, né, com o metro quadrado dele lá, antes desse aumento da inflação, sim, os preços também subiram,
e nem por isso o VSO está tendo um impacto grande com relação a isso. Boa. Uma outra pergunta agora minha, um pouco mais a minha própria curiosidade. Eu queria saber como que é a política de dividendos de vocês, como vocês enxergam isso para os próximos anos. Até que ponto você também pode comentar um pouquinho sobre isso? Não, legal, Bruno. Dividendos é o seguinte, a Mordo B, ela fez, desde o IPO, ela tem uma questão contábil, né, de prejuízos acumulados, né, dos anos anteriores no seu patrimônio líquido. A gente tem uma posição boa de caixa, a gente divulgou a geração de caixa agora no segundo TRI, mais uma vez, né, são vários trimestres seguidos de geração de caixa. Em algum momento a companhia deve queimar caixa pelo crescimento que tem feito, e vai ter posição para pagar dividendos, né, vai virar essa conta do prejuízo acumulado, provavelmente em 2024, algo nesse sentido, para poder começar a pagar dividendos na sequência, com relação a... Porque assim, você tem que ter um equilíbrio de caixa e contábil, né? Então, hoje a gente teria condições em caixa, mas não pode fazer no contábil, então a gente vai levar isso um pouquinho para frente, enquanto isso a gente vai reutilizando recursos para o próprio ciclo de crescimento que a gente está passando, né? Terrenos, né? Participação da empresa nas obras, etc. Boa. O Luiz, ele perguntou o seguinte, primeiro ele manda boa noite para você, e ele falou, você acha que faltou melhor aquecimento nas vendas dos lançamentos? VSO de 10, 15% apenas, com 3, 4 meses de vendas. Não, acho que eu não exatamente, pode ser que ele esteja falando de algum produto, né? Mas nossas vendas, elas, assim, você tem produtos que saem eventualmente com 80% de vendas, né, 70% de vendas no primeiro mês, e eventualmente você tem outros produtos que têm esse nível, mas assim, a nossa viabilidade, que é o que mais importa, né, como se viabiliza o lançamento, ele é feito com 30% de vendas nos primeiros 6 meses, tá? Depois, 60% ao longo do restante da obra e deixa 10% de estoque. Então, com isso, a gente entende que se viabiliza o projeto, se tem margem e se tem retorno de caixa financeiro. Então, assim, o fato de ter 10% ou 15% em um mês não nos assusta, pelo contrário, eu acho que é até um bom indicador. Você não é obrigado a ter 50, 40 em um mês de venda, né, de percentual. Pelo contrário, isso aí pode indicar até preço baixo demais. Faz sentido. Kelly pergunta de novo. Inclusive, obrigado, Kelly, pelas perguntas. Está fazendo várias aqui, eu estou te trazendo por conta disso. Ela perguntou o seguinte, vocês pretendem penetrar no segmento multifamily, locando unidades que vocês mesmos construíram? Não, o que a gente pode, eventualmente, né, pode ser usado as unidades que a gente faz, né, por exemplo, a gente lançou, né, a gente tem uma linha de produto, que eu até chamei de segunda residência, mas a linha tem um nome chamado Beach Class, o Beach Class é um sucesso, todos os produtos Beach Class que a gente lançou desde o IPO venderam 100%, tá, para você ter uma ideia, e a gente tem uma velocidade incrível de venda disso, e ele sim pode ser usado pelos clientes, né, os clientes, uma grande proporção, vão usar esses produtos para fazer locação, né, para fazer renda com locação, para usar também, mas também fazer renda com locação. Eu acho que isso sim pode acontecer, mas a Mordo B em si não vai reter unidades para operar esses imóveis e ter renda de locação. Boa. O Ricardo, ele até comentou aqui que o Beach Class Rio Vermelho chegou a 13 mil metro quadrado. Quando você estava falando sobre a questão do metro quadrado, ele até chegou a comentar. Quero te trazer uma última pergunta aqui que acabaram de mandar do Petroganho de novo. Falou assim, um segmento que vem ganhando muita força no mercado internacional, principalmente nos Estados Unidos, é o de unidades pequenas para estudantes em cidades universitárias. Como que vocês veem esse segmento pro Brasil? Olha, eu acho interessante, eu acho que assim, o que se vê aqui no Brasil nesse sentido é uma empresa voltada para locação, né, comprar um prédio, mobiliar e aí ter a renda com locação em cima disso. Não é o nosso business, né? O nosso business é construir e vender, né? Incorporar, construir e vender. Mas é um business interessante, né? Pode ser feito dessa segunda maneira, construir e vender, né? Para estudantes, o que a gente já faz, né? Tem empreendimentos aí lançados, inclusive nós, que são próximos de universidade, em Recife mesmo, que a gente lançou recentemente, que está no mercado e está indo bem, e vai ter essa demanda, eventualmente, para estudantes.
Boa. O Ricardo até falou assim, pô, dá um spoiler aí de quanto que vai custar o metro quadrado do Beach Class Jaguaribe, perguntando para um amigo, ele falou. Enfim, o pessoal sempre traz essas perguntas, acho que é legal fazer. O pessoal sempre escuta um pouco de produto que vai sair aí no mercado, tem alguns produtos legais para sair, realmente tem em Salvador, né, tem em Recife, tem na praia, mas a gente não pode falar aqui, né, mas em breve eles saberão. Show de bola. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Enfim, essa foi a última pergunta que eu vi aqui. Marcelo, obrigado pela sua presença. É super interessante você vir aqui para tirar um pouco das dúvidas do pessoal, para trazer também essas novidades, o que pode vir a ser a companhia, dos próximos passos. Eu sei que você não pode falar muito, né? A gente sempre tenta tirar o máximo que a gente consegue, mas o que acho que você mesmo deixou spoiler é que a gente pelo menos espere para o que vem vindo, né? Acho que tem muita coisa boa, certo? Não, a companhia, assim, com certeza que eu posso falar que ela está estruturada, bem organizada, né, com o tamanho certo para fazer, né, esse ciclo de crescimento. O ciclo está em curso, a gente vai bater 40 canteiras de obra aí ao longo dos próximos meses, né, e vamos entregar resultado, com certeza, continuar entregando resultado para os acionistas. Isso aí, tem muita confiança nisso. Show de bola. Marcelo, obrigado. Acho que fica o convite para você vir depois de um tempo de novo para trazer todas essas novidades que você está falando aqui e para comentar sobre os resultados. Acho que a porta fica sempre aberta. Eu gosto muito de trazer todo mundo para a gente ter cada vez mais transparência, cada vez mais contato com o investidor. Acho que é muito justo. Legal, Bruno. Eu que agradeço, né, a você pela conversa, muito, muito boa sempre. Fico à disposição, agradeço a Genial e o pessoal que está nos acompanhando aí online. Show de bola. Tá bom? Boa. Um abraço grande. Obrigado. Pessoal, Valeu. Obrigado por acompanhar. Lembrando, tá? Esse programa aqui acontece toda quarta-feira, então se você tiver também alguma sugestão de uma próxima empresa que você queira que a gente converse, que a gente traga aqui, comenta aqui no comentário do YouTube que a gente sempre está passando para ver. Beleza? A gente se vê. Valeu. Um abraço.